Boa tarde, telespectadores do programa Eubiose, Sabedoria das Idades. Estamos aqui mais uma vez com a nossa convidada, Isabel Macarenco, para nós darmos continuidade a um programa que já fizemos nas semanas anteriores, falando um pouquinho de recursos humanos, o relacionamento das pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, mas que vale para o nosso cotidiano, vale para o nosso dia a dia. Vale para o relacionamento com a família, com os amigos, o relacionamento social e, obviamente, no trabalho é a parte mais intensa que nós temos do nosso relacionamento, por ser onde nós ficamos a maior parte do nosso tempo, né? Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Vladimir. Um prazer ter você aqui novamente. Eu também, estou bastante feliz. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Ok, obrigada a você. A Isabel é professora universitária, é consultora de recursos humanos e é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Isabel, nós falamos várias coisas na nossa entrevista anterior e eu queria começar por um tema onde, perguntando a você se o conhecimento é suficiente para o sucesso de uma pessoa sob o ponto de vista profissional. Olha, Vladimir, parece que, de certa forma, o conhecimento, por si só, ele não supre as necessidades de um profissional. Nós estamos realmente numa era de conhecimento e há uma facilidade muito grande para você acessar informações, você se comunicar com outras culturas, outros países, artigos, revistas, livros. Mas qual é a grande expectativa? Que o indivíduo saiba transformar esse conhecimento em algo que ele possa agregar, entregar no seu trabalho, no seu relacionamento, de forma que isso faça alguma diferença. Então, não basta a gente ter o conhecimento se a gente não souber aplicar esse conhecimento. Ou seja, como pôr toda essa bagagem, todo esse arsenal de informações que a gente tem em condições de fazer alguma diferença para a empresa, para a sua própria vida, né? E parece que a gente não tem caminhado muito nesse sentido, né? Porque você vê, a ciência, ela caminha de vento em popa. Mas se você fizer uma comparação do nível de desenvolvimento da ciência e o nível de desenvolvimento humano, você vai ver que o desenvolvimento humano está um pouquinho longe, né, desses avanços. Isabel, isso tem a ver com que nós discutimos, trabalhamos de maneira muito intensa na nossa escola, na trilogia que nós chamamos escola, teatro e templo. Ou seja, na escola nós absorvemos todo um conhecimento, não é? O teatro é o teatro da vida, é o nosso cotidiano, é quando nós temos oportunidade de aplicar os nossos conhecimentos. Senão eles não são válidos. Certo. Não é? E o templo seria aquele momento onde nós somos capazes de conscientizar esses valores, né? E ampliar a nossa consciência sobre o mundo, né? Ampliarmos a nossa janela sobre o mundo, a maneira que a gente vê e enxerga o mundo. Não é? No momento atual, as pessoas, a gente nota que nós vivemos um momento mental muito intenso. O mental concreto é o que tem prevalecido de uma maneira assim como jamais prevaleceu em qualquer outra época da humanidade. Sim, não é? É verdade. As pessoas com isto não estão se tornando extremamente duras, extremamente racionais, extremamente frias, deixando aquilo que a gente considera extremamente importante, que é o equilíbrio entre essa mente poderosa, mas um coração também poderoso, capaz de amar, de transmitir amor, de se relacionar, de compreender as pessoas. Essa mente exageradamente exigida nos tempos modernos está causando algum dano para alguns seres humanos? Olha, Vladimir, eu acho que bastante dano vem sendo causado na medida que você imagina o seguinte: as pessoas, elas têm uma necessidade de sobrevivência. Então, grande parte
da nossa escolaridade, grande parte do nosso trabalho, ele é geralmente motivado pela sobrevivência, o que é muito triste, porque o homem deixou, por exemplo, de fazer o exercício de pensar. Pensar sobre ele, pensar sobre os seus relacionamentos. Então, às vezes eu brinco e falo, nós temos agora o homem plugado, né? Então, o que é o homem plugado? É aquele que vive muitas horas por dia plugado ao computador. E aí eu fiz uma analogia num artigo recentemente dizendo assim, né, que talvez essas pessoas elas estejam ficando satisfeitas de ver o seu filho na tela do computador enquanto eles passam muitos dias sem ter esse contato. E aí vem aquela pergunta, será que é isso que está embutido na nossa condição de ser humano, né? Então eu vejo que nos ensinamentos da eubiose, você sabe que a gente não costuma colocar muito em empresas, na sala de aula, os ensinamentos da sociedade em si, no sentido de dar nomes e explicar, porque é até difícil, porque as pessoas não têm mais informações. Mas tudo aquilo que fez sentido na nossa vida, tudo aquilo que você interiorizou, eu acho que a gente acaba passando isso para as pessoas, né? Então, a questão do templo, de você entrar na sua interioridade, nós temos explorado de alguma forma, né? Então a gente chama assim, em administração existe uma frase, uma sigla que se chama chá, e ela mostra os conhecimentos, as habilidades e a atitude que uma pessoa deve ter no sentido de alcançar sucesso, principalmente profissional. E nós fizemos uma analogia aí com uma chave e criamos uma extensão desse chá. O chá corresponde ao mental concreto. Você conhece, você aprende, você sabe exercitar e a chave, ela revela o V e o E. O V é de vontade e o E é de expressão. Então, o que acontece? Se nós plantarmos a ideia de que você deve procurar um caminho do meio, ou seja, se você percebe que nem um extremo é totalmente favorável, nem o outro elimina um ou outro, né? Então, o que acontece? Buscar esse caminho do meio tem sido a forma que a gente tem divulgado a chave. E a chave é uma aprendizagem que veio dos ensinamentos da eubiose, ou seja, o conhecimento é a escola. A habilidade, ela tem a ver com o teatro, porque você vai praticar. Você vai praticar, vai exercitar. E o A de atitude é a sua ação no templo, é a sua atitude, a sua postura. Então, isso, de alguma forma, é uma lição de ser total. Quer dizer, quem consegue caminhar no sentido de conciliar esses 3 quadrantes, teria aliás, perdão, são 3 vértices. Nós teríamos uma oportunidade boa no sentido de entrar naquilo que é a razão de ser de cada um. Porque também, Vladimir, é difícil, né? A gente determinar o que é bom. Será que é bom para uma pessoa que se afasta do seu filho ficar olhando a imagem na internet ou na própria página inicial do seu computador, no seu visual ali na mesa? Então, é algo que, de alguma forma, as pessoas têm que questionar o que elas querem, né? Exato. Aí que entra o equilíbrio, né, Isabel? Exato. Nem tanto lá, nem tanto cá.